Olá, queridos e olá, queridas, sejam mais uma vez bem-vindos à Palavra da Tarde. Eu, pastor Benjamin Júnior, estou aqui com vocês para abordarmos e aprendermos da Palavra de Cristo Jesus. Esta tarde é um tema importante para muitas pessoas. Acredito eu que é importante para todas as pessoas. Por quê? Porque é um tema que envolve o nosso interior. Um tema que envolve os nossos sentimentos, a nossa psique, o nosso estado psicológico sobre perdão. Na verdade, o título do que eu quero trazer para vocês aqui hoje é Curando Feridas, Liberando o Passado, Descobrindo o Poder do Perdão. Então, quando eu curo feridas, quando eu libero, deixo ir o passado ou deixo para trás, então eu aprendo, eu descubro verdadeiramente o poder do perdão. Eu quero que você fique aqui comigo até o final desta live. Você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ative os sininhos aí para todas as notificações. Você que já é acostumado a adentrar aqui, deixe aí o seu like, envie esta live compartilhando para todos os seus entes queridos e colegas, porque hoje nós falaremos do poder do perdão. Roda a vinheta. Acredito eu que cada um de vocês que estão me ouvindo já se machucou alguma vez no seu corpo. Seja um joelho ralado, seja um cotovelo machucado, e todas as vezes que nós nos machucamos fisicamente, logo corremos a um antisséptico, a uma pomada, a um remédio que tanto vai sarar aquela ferida e passar a dor. Isso é comum, todos nós. Eu lembro nos anos 90, a época do famoso metiolate, nós corríamos daquele treco. Aquele negócio ardia, aquele negócio laranja que deixava a ferida, né, em volta da ferida de uma cor alaranjada, mas com o passar de alguns minutos nós percebíamos que não doía tanto quanto antes, quando nos machucamos. Em alguns casos, nem doía verdadeiramente. E após algum período, logo nós estávamos sem aquela dor daquele machucado que fazíamos no nosso corpo. Mas aí eu te pergunto, e quando as circunstâncias, quando as feridas atingem o nosso interior? E quando as situações da vida acabam marcando o nosso interior? Qual remédio recorrer? Quando não há sangue que denuncia uma ferida? Como tratar? Como sarar algo que muitos de nós não percebemos, ou não vemos, ou imediatamente não sentimos, quando a ferida não é visível? Algumas vezes sentimos dores que aparentemente não são explicadas, mas elas estão ali. E se elas continuarem ali, elas desencadearão uma série de malefícios em nossas vidas. E que feridas são essas? Essas são as feridas emocionais. Estas marcas, né, que ficam em nossa alma, em nosso interior, também, né, elas são denominadas como feridas emocionais ou feridas psicológicas, traumas, dores, né, que fica ali cravado na sua alma. E como que nós podemos, pastor, identificar isso, reconhecer estas feridas do passado, as feridas que estão na nossa alma, assim como alguma vez nós nos machucamos fisicamente? Primeiro eu quero abordar algo contigo. O que são feridas emocionais? Eu já disse, elas são resultados de situações de conflitos e mágoas. Ou seja, elas acabam marcando a nossa vida profundamente. Elas são resultado
destas situações de conflitos e mágoa. Alguma situação que você passou, algo que ocorreu na sua vida que marcou muito. Talvez na hora você não se sentiu sendo marcado, mas marcou em você. Lembre-se que diferente das feridas físicas, as feridas emocionais, elas podem anunciar que estão sendo marcadas ou não. Nós podemos sentir que elas estão nos marcando ou nem percebemos que elas nos marcaram, mas de fato nos marcaram. Elas também são chamadas de feridas ou dores psíquicas, ocasionada pelo quê, pastor? Ocasionadas por vivências dolorosas que impactam quem somos, nossa personalidade e o nosso jeito de agir. Estas feridas emocionais, que também são conhecidas como dores psíquicas, elas nos impactam, mudam a nossa forma de pensar, a nossa personalidade e o nosso jeito de agir. Eu sempre costumo dizer para algumas pessoas que estão muito próximas de mim, e eu digo para elas o seguinte: você sabia que a tua escolha é menos sua escolha e muito mais um processo de evolução que te levou a escolher isso? Você sabia que a cor preferida sua, ela não é a sua cor preferida porque livremente você a escolheu, mas houve uma construção psicológica envolvendo bons momentos ou talvez dores psíquicas que lhe fizeram escolher esta cor como cor predileta. E algumas pessoas ficam surpresas: nossa, então eu não sou livre para escolher? Não, não é que nós não somos livres para escolher. Na verdade, estamos muito influenciados por dores emocionais, por dores psíquicas que ocorreram no passado. E quanto mais livre eu preciso me tornar? Como é que eu posso me tornar? Me livrando destas dores. Pastor, mas eu não sei nem o que causa esse tipo de dor psíquica. Olha, a dor psíquica não pode ser citada facilmente na vida de uma pessoa, pois não há uma regra que define ela ali, onde ela está, como ela vai acontecer, quando ela vai acontecer. Afinal, diferentes pessoas podem passar pela mesma situação e serem afetadas por elas de formas distintas. Então você coloca aqui o José e o Carlos. Eles podem sofrer a mesma dor psíquica, o mesmo trauma emocional e reagir de forma diferente. Eles podem ter reações diferentes, podem desencadear algo diferente de malefício na vida de um, quanto diferente na vida da outra pessoa. Alguns sentimentos ou algo que nós sentimos comuns em todos nós, que podemos classificar como dores psíquicas ou traumas emocionais, é aquilo que nós conhecemos facilmente como rejeição, injustiça, abandono, humilhação e traição. Por não sabermos como lidar com as feridas emocionais e esses sentimentos, acabamos encontrando formas de escondê-las e fingir que elas não existem. E é aqui o perigo. Como não sabemos lidar com a rejeição, com a traição, com a humilhação, com a injustiça, com o abandono, nós não sabemos. Quando isso ocorre na fase infantil, como lidar? Como que a criança vai saber lidar? Como que a criança vai saber lidar com o pai que foi embora? Com a mãe que lhe rejeitou desde a gestação? Como que a criança vai saber lidar com isso? Ela não vai saber. Então esta dor psíquica, este trauma emocional, ficará escondido ali. E isso afetará a personalidade, a forma de pensar, o jeito de agir de cada ser humano. Com o passar do tempo, porém, as marcas apenas se tornam maiores e mais profundas. E os impactos começam a ser percebidos em todas as áreas das nossas vidas. Aí você coloca aí, prejudicando a área da saúde, porque é uma das que prejudica. Suas dores psíquicas, seus traumas emocionais podem afetar a área da saúde, a relação familiar, os relacionamentos interpessoais, a trajetória profissional e até mesmo a comunhão cristã.
muito de como é o seu comportamento em relação à comunidade cristã é refletido pelo trauma ou pela dor que você passou no passado, que ocorreu no passado na sua vida. Aí você diz, pastor, Jesus me libertou, tá repreendido em nome de Jesus. Jesus me libertou, eu sou livre, pastor. Não há, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Sim, este é o propósito de todo aquele que é regenerado pelo Espírito Santo e por seu poder. Mas quem está no processo de regeneração? Nem todos que estão dentro da igreja, de fato, foram curados. Nem todos que estão dentro da igreja são ovelhas. Nem todos que estão dentro da igreja são trigo. Às vezes, você vai perceber que uma pessoa, ela é um cristão genuíno, mas que ainda existem muitas coisas para tratar dentro dela. E estas coisas dos quais eu estou falando, dores psíquicas, traumas emocionais, estas dores que estão dentro da pessoa, pode determinar a forma que ela vai agir, a forma que ela vai pensar, o comportamento dela. Isso é ruim, porque o que deveria determinar o nosso comportamento é a ação do Espírito Santo na nossa vida através da palavra do Senhor. Por isso que nós entramos no assunto do perdão. É aqui onde começamos a falar da importância do perdão. Por quê, pastor? Porque esse é o remédio. Esse é o remédio para você curar feridas e para você abandonar o passado, para você abrir mão do passado, de tudo aquilo que lhe traumatizou, de tudo aquilo que lhe feriu. Seja alguém que falou alguma coisa para você e de repente você ficou preso nisso, você não consegue esquecer, algum sofrimento na sua vida amorosa e desencadeou em você uma revolta, algo ocorreu que está determinando o que você é e não deveria. Estas dores escondidas que você não soube lidar, estas dores psíquicas, esses traumas emocionais estão determinando o que você é e não deveria ser assim. Mas há uma solução. Cristo nos apresentou um poder que ele mesmo usou, que é o poder do perdão. A palavra perdão no contexto bíblico, ela expressa a ideia de enviar para outro lugar, mandar ir embora, partir de modo o que é deixado para trás possa ficar para trás. Então, a palavra perdão no contexto bíblico, ela expressa essa ideia. Ir embora, ou seja, vai embora, deixa este estado de dores psíquicas, de traumas emocionais, deixar para trás. Por isso que a Bíblia usa o tema sobre e avanço para o alvo, deixando o passado para trás. As coisas velhas também se passaram. A Bíblia trata esta ideia de que nós devemos nos empenhar nesta ação do Espírito Santo através do perdão em nossas vidas. Porque eu posso dizer que o trauma emocional e as dores psíquicas são um vírus no seu sistema de vida. E qual é o antídoto para esse vírus? É o perdão. Liberar perdão e aceitar o perdão, o pedido de perdão que nos é oferecido. Talvez você diz, pastor, eu não tenho motivos para perdoar ninguém. Na verdade, querido, existem muitas razões para se perdoar e para pedir perdão. Sentimentos como mágoas e o ressentimento são cansativos tanto mentalmente quanto fisicamente, levando o ser humano à insônia, a estresse e a depressão. Então, precisamos ter uma qualidade de vida. Jesus disse assim para nós, que ele veio para que tenhamos vida e uma vida em abundância. E olha, não há espaço para mágoa, não há espaço para rancor, não há espaço para traumas, não há espaço para dores psíquicas na vida com Cristo Jesus, não há espaço. Quando Jesus entra, tudo isso precisa sair. E você tem sim razões para perdoar.
eu destaquei algumas razões para você liberar perdão e aceitar o perdão. Primeiro, eu destaquei alguns outros motivos pelos quais devemos perdoar. Perdoar faz bem a você mesmo. Por quê, pastor? Você deixa de se concentrar excessivamente em suas mágoas e consegue focar mais em coisas positivas para você. Então pare e pensa. O quanto tempo você gasta psicologicamente, a energia vital do seu corpo mastigando aquela mágoa, aquele rancor. Lugares que você passa que te lembra o mal que lhe ocorreu. Pessoas que você encontra que te lembra o mal que você sofreu. E a vida inteira você vai gastando energia em algo que não deveria gastar. E vai deixando de mão aquilo que você deveria empenhar, investir para o seu próprio desenvolvimento, para o seu próprio crescimento. Então é importante. O motivo pelo qual devemos perdoar é que faz bem para nós mesmos. Tem um outro motivo que eu reservei aqui, ó. Eu perdoo para tirar um peso das minhas costas. Exatamente. Perdoar para tirar um peso das suas costas. Você acaba com o estresse gerado pela ofensa de outra pessoa. Quando alguém te ofende, te magoa, faz alguma coisa que lhe desagrada, lembre-se, é um peso colocado nas suas costas. Talvez nós podemos até dizer, olha, é um peso colocado também nas costas da outra pessoa. Podemos dizer, mas o que nós podemos afirmar é que o peso é colocado na vida daquele que se magoa, que ficou magoado. Este peso, não importa, talvez o que a pessoa fez contra você foi errado mesmo, mas é preciso liberar perdão, porque este peso não pode ficar sobre você. Esta mágoa não pode tornar o seu coração obscurecido. A vida fica pesada, fica cansativa. Parece que tudo você começa a olhar com um olhar negativo, com um olhar ruim. Parece que todas as coisas você começa a tê-las como algo que não agrada, como algo negativo, algo obscuro. É preciso liberar perdão. E é preciso também aceitar o perdão que nos é oferecido, para que saia um peso das nossas costas. Qual o motivo também que eu tenho para perdoar e para aceitar o perdão? Porque quando eu perdoo, oferece uma visão correta dos acontecimentos. Ou seja, uma escama sai dos nossos olhos. Nós passamos a enxergar, você analisa os fatos com olhos desunaviados, com um olhar sem ódio, sem imaturidade. Quando você sofre algum trauma, quando você sofre uma dor psicológica e aquilo te traumatiza, você percebendo ou não, é como se houvesse uma catarata nos teus olhos, uma sujeira, e tudo que você olha com o prisma, com a cosmovisão daquele trauma, daquela dor. Você precisa liberar perdão, para que os teus olhos sejam purificados. Lembra quando Jesus diz, se os teus olhos forem bons, tudo será bom, tudo será luz. Se os teus olhos forem maus, quão densas são as trevas. Ou seja, se os teus olhos forem bons, você olhará para as coisas com bondade. Não é qualquer coisa, poxa, um assassinato para mim vai ser bom. Não, você não será contaminado com a mágoa, o rancor que cega, que embaça a tua forma de olhar. A tua forma de olhar. Talvez uma ofensa, um conselho, uma crítica para o seu crescimento, melhor dizendo, uma crítica para o seu crescimento, você poderia lidar com ela tão saudavelmente se os teus olhos, se você souber perdoar e os teus olhos forem purificados. Por quê, pastor? Você vai saber lidar tão saudavelmente ao ponto que você vai usar aquela crítica para o crescimento.
Eu digo pra vocês o seguinte, é tão bom viver livre da ofensa, e eu passei a desenvolver isso na minha vida, eu não sabia, mas passei a desenvolver. Às vezes aqui no YouTube eu trago certos tipos de conteúdo, certos temas, que a maioria das pessoas fala, nossa pastor, como eu tenho aprendido, como eu tenho sido impactado com a palavra que o Senhor tem trago. Porém, sempre tem um, dois, que vem e lá no comentário coloca um texto bem grande, dizendo, você não sabe nada, você é um cabeça fechada, você é um alienado do sistema religioso, você é um isso. E aí é um choque de realidade. Por quê? Porque eu penso assim, se eu vejo uma coisa e eu não gostei daquilo, eu não concordo com aquilo, eu posso até comentar, faço um vídeo, falo daquilo, mas eu vou lá no vídeo da pessoa e eu vou ofender a pessoa, pra mim não faz sentido, mas isso ocorre comigo. O que eu faço? Eu percebi a ofensa, eu tampo os meus olhos, não, eu não vou responder na altura, com a mesma intensidade, senão eu vou me expor ridículo. Se a pessoa veio numa live minha, num vídeo meu, e me ofendeu, ela não tem nada a perder. Agora, se eu respondo no comentário com teor ofensivo, aí eu tenho que perder. Porque quem tem que ser luz nesse mundo sou eu. Quem tem que ser sal dessa terra sou eu. Eu tenho a responsabilidade de fazer manutenção da minha santidade. Eu tenho um testemunho para dar. Eu tenho um nome que eu levo, que é o nome de Cristo. Então eu não posso errar. Eu tenho que vigiar. Mas como é que você consegue, pastor, fingindo que não me ofendeu, fingindo ao ponto que o meu subconsciente não absorve aquela ofensa? Porque o meu consciente sabe o que é verdade e o que não é verdade. O meu subconsciente não. Se no meu consciente eu ressignifico e falo, não, a pessoa não me ofendeu, ela só não entendeu o que eu quis dizer, quando o meu subconsciente absorver aquilo, ele vai absorver aquilo como é verdade. A pessoa não me ofendeu, ela apenas não entendeu o que eu quis dizer. Num vídeo, num shorts. É assim que eu faço. Entendendo a mim mesmo e tentando dominar os meus sentimentos e as minhas emoções, passando a ter olhos bons. Quando você perdoa, perdoa. Quantas pessoas, poucas, não são muitas, mas já vieram aqui e me ofenderam, me chamaram de nome, vai dar banho no gato, me chamaram, xingaram, simplesmente eu preguei a palavra e xingaram. Sempre tem pessoas que elas são movidas pelo o espírito que rejeita Cristo. Então elas vão liberar aquilo que elas têm. Rejeição, com violência, com ofensa. E eu soube lidar desta maneira. Por quê? Perdoei, mesmo quando não me pediram perdão. Isso é bom. Antes eu não era assim. E espero que eu me mantenha assim. Sempre. Em todos os momentos. Eu espero que eu me mantenha. Por quê, pastor? Porque eu sinto que isso é bom. Eu vejo a diferença. Porque eu também já fiquei magoado. E eu vi o quanto isso só pesa na nossa vida. Só atrasa a nossa vida. A gente não cresce, não vai. Eu dou um exemplo para você. Um outro exemplo pelo qual você deve perdoar. Porque o perdoar dá a chance de viver novas possibilidades. Você sente-se mais leve e livre para viver sem medo de confiar nas outras pessoas novamente. Eu sei que confiança se conquista. Se alguém fez algo e perdeu a sua confiança, ela terá que ter uma postura para reconquistar aquela confiança. Terá que ter? Sim. Porém, há pessoas que fazem de tudo para reconquistar a nossa confiança. E aí, o que foi ofendido se fecha. Não importa o que a pessoa faça, ela nunca mais vai reconquistar a confiança. Eu nunca mais confio em você. Quando eu perdoo, esta frase perde força na minha vida, na minha alma. Por quê? Porque eu fico livre para poder confiar e viver com as outras pessoas novamente. E isso é importante. O ser humano, diz a antropologia, que é um ser sociável. Pega um homem hoje que vive no meio de uma família, no meio de uma sociedade, pega ele, joga ele joga ele lá no Alasca, no Polo Norte, para viver sozinho, isolado de toda a sociedade. Ele pode não morrer de frio,
mas de solidão ele morre. E eu tô falando de morrer mesmo, ele morre. Por quê? Porque não vive. O ser humano é um ser para viver se relacionando, não para viver isolado. Então é importante perdoarmos para nós darmos uma chance para nós mesmos viver novas possibilidades. Ah, e se nessa nova possibilidade, pastor, eu me magoar? E se nessa nova possibilidade eu me entristecer, eu for ofendido de novo, eu for traumatizado, eu sofrer uma dor psíquica? Meu querido, se você está em Cristo, você sempre terá poder do perdão para se renovar e para poder viver livremente. Aqueles que foram libertos por Cristo, não há mais prisões e cadeias que possam segurá-los, que possam aprisioná-los. Eu lhe dou um exemplo, o exemplo de José. Quem foi José? Ora, José foi filho de Jacó. Se você não sabe, Jacó, ele teve 13 filhos com 4 mulheres. Com Lia, com Raquel, com Zilpa e com Bila. Olha, ele teve 13 filhos. Jacó foi o 12º filho desses 13 filhos que José foi o 12º filho desses 13 filhos que Jacó teve. E José teve um sonho, meus queridos. José teve um sonho. O Senhor fez José sonhar. E quando José sonhou e contou para o seu pai e para os seus irmãos, o sonho mostrava de uma forma simbólica, usando feixes e usando também o sol, a lua e 11 estrelas, que se prostravam diante de José. Aí o pai de José percebeu: você está dizendo que eu, tua mãe, e teus irmãos iremos nos prostrar diante de você, José? O pai de José, no caso Jacó, guardou esse sonho no seu coração. Ficou ali esperando, né? Porém, os irmãos de José sentiram forte inveja de José. Forte inveja. Se você não sabe, os irmãos de José tentaram matar ele. Porém, por intermédio de um que intercedeu, falou: não vamos matar ele, vamos jogar ele numa cova. E aí você percebe que José foi vendido como escravo por seus irmãos, por causa da inveja que sentiram por ele. Ou seja, José, meu querido, sofreu a dor de ser vendido, de ser abandonado, de ser traído pelos irmãos. O que o José fez para ocorrer isso? José simplesmente contou o seu sonho. Ah, não, pastor, mas eu conheço a história de José. José ficava denunciando os erros dos irmãos dele pro pai. Ué, e qual é o filho que não fez? Eu fui o caçula, eu já fiz isso. Todo caçula faz isso. Alguns por mal, outros porque simplesmente não querem compactuar do erro e nem da ocultação daquele erro. No meu caso, quando eu era muito pequeno, eu falava por falar. Conforme o tempo, minha mãe trabalhava na minha mente. Minha mãe esperta. Aliás, um beijo, maninha. Não sou da Bahia, mas um beijo, maninha. Minha mãe falava assim: meu filho, Deus odeia mentira. Você não pode mentir para não desagradar a Deus. E é verdade. Deus é o oposto da mentira. Ele é a verdade. Então não há mentira. Deus não tem sombra de variação. E aí ela chegava para mim e perguntava: o que seus irmãos fizeram? Eu falei para eles não sair de casa. Eles saíram? Aí eu lembrava do que ela falava: Deus odeia mentira. Aí eu já falava: saiu. Um pulou a janela, o outro pulou o vitrô, o outro foi. Eu avisei que a senhora ia brigar, mas eles falaram que era pra eu calar a boca. Eu falava, eu denunciava eles. José foi esse caçula. Ele foi grudado com seu pai. O seu pai também, né? Tinha aquele apreço, aquele amor por José. Não sei se é porque ele era filho de Raquel. Os seus irmãos sentiram inveja dele e o venderam. E José não apenas foi vendido para o Egito por seus irmãos, mas ele serviu como escravo na casa de Potifar. Eu te pergunto, meu querido, você ser vendido, sair da sua terra forçadamente, coloca aí para mim, por favor, coloca isso.
você foi vendido, saiu forçado da sua terra, você está na terra do Egito e agora você está sendo comprado por Potifar para servir como escravo. Pensa a dor, pensa a mágoa, pensa o quanto isso traumatizou José. Porque nós não podemos falar que José não sofreu, ele sofreu. Aquilo foi impactante sobre a vida dele, foi muito impactante. Porém, era o processo da vida dele. Ele sofreu traumas. E eu quero trazer aqui o exemplo de José para mostrar como que ele lidou com isso. Fora que ele foi vendido como escravo para o Egito e depois foi vendido para Potifar, para servir na casa de Potifar. E naquela época não era para ganhar um salário, não. Você trabalha, o máximo que você tem é pão e água. Ele é escravo, ele não é funcionário. Além disso, ele sofreu falsa acusação de estupro pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar acusou ele. Na verdade, ela deu em cima de José. José saiu correndo. Ela, com raiva, segurou a capa dele e disse: olha, ele tentou abusar de mim. Olha que mulher sagaz, astuta. E aí, ele já não tá numa boa posição. É um escravo. Tá na casa de um homem de autoridade. O que aconteceu? Simplesmente foi lançado na prisão pela acusação de estupro que ele sofreu. E pensa que José teve tudo na vida para ser traumatizado. Ele foi, na verdade, traumatizado. Isso impactou a sua vida. Foram feridas e marcas, tudo isso desencadeando pelo fato dele ter sido vendido pelos irmãos, porque os irmãos sentiram inveja e deixaram os corações se envenenarem contra o seu próprio irmão. Tanto que José, ele cresceu, ele se desenvolveu, as coisas foram fluindo. Por quê? Porque José soube lidar com os traumas, ele soube lidar com as feridas. Quando você pega o texto da história da vida de José, ali no livro de Gênesis, e você vai ler o texto todo, você vê que todo o processo, depois que ele foi vendido, trabalhou como escravo, foi falsamente acusado, foi lançado na prisão, José teve vários estágios da fase da vida dele, de altos e baixos. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que José estava chorando. E José estava reclamando. E José perguntava: por que, meu Deus? Em nenhum momento você vê. Eu não sei como, porque no processo o que ele fez para suportar. Eu sei o que a Bíblia afirma que ele fez. Mas José suportou todos esses traumas. E de uma forma sábia e inteligente, que a sua vida conseguiu progredir, conseguiu avançar. Por exemplo, depois que ele foi lançado na prisão, José interpreta os sonhos dos servos de Faraó na prisão com precisão. Ele interpreta lá na prisão. Depois disso, a interpretação dos sonhos de Faraó por José, porque José foi recomendado por um desses homens para interpretar o sonho agora de Faraó. Não era dos servos, agora de Faraó, que o levou à sua nomeação como governador. E para a gente acelerar o processo, José administra, ou seja, ele administra a terra do Egito durante os anos da abundância e armazenando alimentos para uma futura fome que haveria de vir. Quando o Faraó sonha, ele sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as magras engoliam as gordas. E José diz para ele: olha, virá 7 anos de grande fartura, mas depois desses 7 anos virá 7 anos de escassez. E aí Faraó fala: e o que eu devo fazer? José diz para Faraó: olha, armazena, aumenta celeiros, construa mais celeiros durante esses 7 anos, armazena. E depois desses 7 anos, quando virá o tempo da fome, administra. E aí Faraó diz para ele: você vai ser o governador do Egito, você vai ser o meu segundo neste reino. Olha, quem foi vendido como escravo está crescendo de vida.
soube lidar maduramente, de forma madura, de forma sábia, de forma equilibrada com as dores e com os traumas. E isso eu afirmo para você com base no texto, do que ele vai falar, do que o próprio José vai falar, que eu já leio para você. Fora isso, os irmãos, quando houve o período de fome de José, o período de fome na terra de Canaã, onde os irmãos de José viviam, onde o pai de José vivia, sua mãe já havia morrido, né? Houve fome lá. Os irmãos de José vão buscar auxílio onde? No Egito, vão buscar comida durante esse período de fome. E aí José, revelando a sua identidade aos seus irmãos, e ele demonstra que perdoou. Ali é o que eu vou ler agora para você, que mostra que José perdoou os seus irmãos, ele enfrentou todos esses traumas sabendo lidar, ele conceituou os traumas de uma forma que o fortalecia, não de uma forma que o enfraquecia. Eu vou ler o texto para você do que ocorreu. E diz assim, ó, o texto: E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Aqui está em Gênesis 45, o versículo 4 e o versículo 5. Olha que coisa interessante. Esses versículos demonstram como que José passou este período. Quando ele é vendido, esse versículo mostra que durante um tempo José pensou: por que isso ocorreu comigo? Mas ele lembrou do sonho. E ele entendeu: Deus me mandou para cá. E Deus está no controle da minha vida, mesmo em meio a traumas, em meio a traumas emocionais, a dores psíquicas, mesmo em meio a tudo isso, daquilo que veio para me matar. Na verdade, se eu souber lidar com isso, só me fortalece. O versículo 8, ele diz assim, ó: Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O versículo 15, ele diz assim, ó: José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Olha que coisa linda. José entendia, quando ele foi nomeado a governador, ele entendeu: opa, tudo que eu sofri foi um processo para eu estar aqui. E ele entendeu: os meus irmãos e os meus pais vão se prostrar diante de mim. Quando ele diz: o Senhor Deus me enviou adiante de vocês, ou seja, na frente de vocês, José entendia: a minha família vai chegar aqui porque vai vir um tempo de fome, e é o Egito que tem armazenado bastante alimento que vai vender para estes. E eu vou poder ser um canal de bênção para a preservação da vida. Olha que coisa linda. Eu não sei qual foi o trauma que você sofreu. Eu não sei qual foi as feridas que você passou. Mas José soube lidar. Eu digo que o José é um bom exemplo que nós podemos falar sobre sofrimentos, traumas, dores psíquicas, traumas emocionais, feridas emocionais. Podemos usar José como um bom exemplo, e um exemplo também daquele que soube lidar com tudo isso. Ele soube perdoar, mesmo quando os seus ofensores nem voltaram para te pedir perdão. Ele soube perdoar, mesmo quando ele ainda estava passando o processo do trauma. Isso foi bom. Por quê? Porque permitiu com que a vida de José desenvolvesse. José reuniu a sua família no Egito e providenciou tudo para que eles habitassem em Gozém e escapassem da grande fome que estava
naquela terra, que no caso era a terra de Canaã. Aí você diz, e aí, fim, terminou, viveram felizes para sempre. Não, porque a vida continua. E nós sabemos que a vida nos apresenta quadros bons e quadros ruins, momentos de alegria e momentos de choro. Porém, passado alguns tempos, José sofre outro trauma. Qual outro trauma? A perda de seu pai. E aí diz os versículos assim, na perda do pai dele, diz o versículo: vendo os irmãos de José que o seu pai era morto, disseram, é possível que o José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. É uma história linda, maravilhosa, da qual mostra um exemplo que mostra como José soube lidar com os traumas, com as dores, com as feridas. Doeu no coração, doeu sim no coração. Porém, José soube lidar com a dor. Ele soube lidar. E houve reconciliação profunda entre o José e os seus irmãos. Resultou em um relacionamento restaurado e a bênção de Deus sobre a família de José. Queridos, eu sei que traumas e dores nós iremos passar. E não adianta nós orarmos dizendo assim, ó, Senhor, prepara dias futuros que não haja traumas, não haja dores psicológicas. Não adianta orar, porque Jesus já nos falou que no mundo teríamos aflição. Mas o nosso dever era ter bom ânimo, era não desanimar. A palavra que eu deixo para você hoje é não desanime. Há uma necessidade de cura e de deixar o passado para trás. O que ocorreu que te traumatizou. E como fazer isso, pastor? Eu vou falar nas próximas lives. Por isso eu lhe convido, meu querido, a estar aqui comigo. Hoje eu estarei às 10 da noite, orando, intercedendo pela sua vida e pela vida de todos aqueles que se apresentam aqui comigo. Amanhã estaremos juntos também, abordando um pouco mais da palavra do Senhor, entendendo o que Deus quer falar para nós, quer nos ensinar. Então eu lhe convido a guardar esta palavra no coração e a preparar o seu dia de amanhã também para você receber mais outra porção da palavra de Deus e que isso fique gravado no seu coração. Às 10 eu estarei com vocês, amanhã também eu estarei. Olha, hoje teve o Bom Dia Espírito Santo, consegui estar com você no Bom Dia Espírito Santo. Amanhã também eu vou conseguir estar contigo no Bom Dia Espírito Santo. Eu te aguardo, tá bom? Não se esqueça, amanhã cedo nós temos um devocional, nós temos um matinal com Deus para a glória e honra dele. Hoje às 10 da noite. Eu fico aqui até agora com vocês, deixo vocês aí no descanso e logo estaremos juntos novamente para buscar a face do nosso Deus. Um beijo carinhoso, obrigado pela companhia e um abraço especial de quem te quer muito bem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do Pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará duas modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio Pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício,
você recebe os mesmos benefícios do Sacrifácio, porém você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do Sacrifácio. Clique no Seja Membro, bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.